Olá, meu nome é Carlos, eu sou estudante de Direito e hoje eu vou falar um pouco sobre o contrato de empréstimo. O contrato de empréstimo é um contrato onde o credor transfere um bem temporariamente e de forma gratuita ao devedor para sua devolução futura. Como eu já havia dito, o contrato é gratuito. Ele não tem a necessidade de ser pago. Ele é dividido em dois: contrato de comodato e contrato mútuo. Contrato de comodato, os bens emprestados são bens infungíveis. Bens infungíveis são bens únicos, que não existem outros iguais. Caso o devedor venha a danificar de qualquer forma esse bem, o credor tem o direito de abrir uma ação de perdas e danos contra o devedor. Existe também o contrato mútuo. O contrato mútuo é emprestado bens fungíveis. Bens fungíveis são bens que, diferente do comodato, existem em qualquer lugar e não são únicos. Você pode mutuar dinheiro. Existem contratos bancários, que são contratos que fazem a especialização do mútuo através do banco. Só que, diferente do contrato de empréstimo, esses contratos, eles, além do banco te cobrar a devolução do empréstimo, ele também vai te cobrar taxas e juros. Então, tudo que você pegar emprestado, você vai ter que devolver com um percentual a mais. Bom, sobre o contrato de empréstimo, seria isso. Espero que você tenha gostado e é isso. Muito obrigado. Contrato de depósito é um acordo entre duas partes, onde o depositário recebe do depositante um bem móvel, obrigando-se a guardá-lo temporariamente e gratuitamente.
O contrato de depósito, ele é unilateral e gratuito, exceto se for ajustada uma remuneração do depositário. Nessa hipótese, o contrato se tornaria bilateral e oneroso. Quem pode celebrar um contrato de depósito? Qualquer pessoa, sendo ela jurídica ou pessoa física. E pois a capacidade para contratar é a regra geral no ordenamento jurídico. No entanto, algumas situações podem gerar particularidades. Menores de 16 anos são absolutamente incapazes e não podem celebrar um contrato. No outro caso, é entre 16 e 18 anos. Nesses casos, eles são relativamente incapazes e eles necessitam de uma assistência de seus representantes legais para celebrar um ato de vida civil. Também, outro caso que podemos mencionar é o pessoas com deficiência. A capacidade civil das pessoas com deficiência é regulamentada pelo Estatuto de Pessoas com Deficiência, que estabelece critérios para a avaliação da capacidade e a necessidade da curatela. Algumas considerações que podem ser feitas, algumas considerações importantes, é a responsabilidade do depositário. Ele responde por danos causados ao bem depositado. Também salva-se que a perda ou deterioração ocorre por força maior ou por caso fortuito, né? Se ele tiver como provar que foi por perda ou deterioração ou por caso fortuito. E também, embora não seja obrigatório, é recomendado que o contrato de depósito seja feito escrito e também, né, para que seja evitado futuras controvérsias e garantindo a segurança jurídica. O contrato de depósito nada mais é do que um instrumento jurídico que regula a guarda de bens imóveis. Sobre o contrato de mandato, né? Como funciona essa relação? Bom, o contrato de mandato ele é uma relação jurídica em que uma pessoa que pode ser denominada como mandante, ela confia a outra, denominada como mandatário, a execução de um ato ou a administração de seus interesses. Então, o mandatário ele age em nome do mandante, certo? De acordo com as instruções que esse mandante fornece a ele. Algumas características desse contrato são o consentimento mútuo, né? Deve haver consentimento entre as partes, né? Principalmente em relação às instruções
que o mandante ele passa para o mandatário. Tem também a questão de representação, né? Então, o mandatário ele age em nome do mandante. Então, existe aí a relação de representação. Também a questão de gratuidade ou onerosidade, certo? De acordo com o que as partes acordarem, né? Se o contrato ele vai ser gratuito ou se vai ser remunerado. Esse contrato ele é de natureza personalicíssima, ou seja, ele pode ser irretratável em alguns casos, como por exemplo nos mandatos irrevogáveis, ou ele pode ser revogado a qualquer momento pelo mandante, a não ser que haja alguma disposição que diga o contrário. Esse contrato ele tem base nos artigos 1171 e 1188 do Código Civil Brasileiro, e ele pode ser utilizado em diversas situações, né? Eu vou citar algumas, né? Por exemplo, na compra e venda de imóveis, né? Quando a pessoa ela não pode estar presente numa relação de compra e venda de imóveis, ela pode nomear um mandatário para realizar essa transação em seu nome. Então, esse mandatário ele vai assinar o contrato de compra e venda e ele vai cuidar da parte de documentação e as formalidades. Também a questão de administração de bens, né? Quando o proprietário de algum imóvel ele pode designar uma pessoa para administrar seus bens, né? Como os aluguéis, a manutenção. Então, nesse contrato de mandato, ele vai permitir que o mandatário ele receba os aluguéis, tome decisões em relação aos imóveis, tudo em nome do mandante. A questão de representação em assembleias, né? Ocorre muito em empresas, reuniões de condomínio, onde a pessoa ela pode nomear um mandatário para representá-la, exercendo as funções como se ela fosse o mandante, certo? Na questão de votar ou tomar decisões em nome desse mandante. A questão de assinatura de contratos e documentos, né? Quando a pessoa ela não pode estar presente para assinar contratos importantes, como acordos comerciais ou financeiros, ela pode conceder um mandato para que outra pessoa assuma essa responsabilidade de assinar os documentos necessários em seu nome. A questão de gestão de contas bancárias, né? Quando o cliente ele pode nomear outra pessoa para atuar como seu mandatário no banco, né? Permitindo que o mandatário ele realize operações financeiras bancárias em nome do cliente. A questão de processos judiciais, onde o contrato ele tem um contexto totalmente jurídico, né? Quando a pessoa ela não consegue acompanhar o processo judicial em pessoa, ela pode nomear, no caso, o advogado para atuar em seu nome. A questão de gestão de negócios, em caso de impedimento temporário, né? Quando um sócio ou empresário ele está temporariamente incapaz de gerir seus negócios, ele contrata um mandatário, né? Para fazer essa substituição e administrar os assuntos da empresa. Tem a questão de divórcio e pactos nupciais, onde o casal ele nomeia os advogados ou os representantes legais para representar cada um na assinatura de acordos de divórcio ou na elaboração de pactos pré-nupciais. A questão de representação em processos administrativos, né? Como nos órgãos públicos ou nas empresas, onde uma pessoa ela pode delegar essa tarefa de representá-la em diferentes situações. Por exemplo, nomear um advogado ou um contador para cuidar de questões fiscais e tributárias junto à Receita Federal. A questão de contratos de trabalho também, onde uma pessoa ela pode renomear um representante para assinar esse contrato de trabalho em seu nome, como no caso do empregador, que contrata um funcionário enquanto ele está fora. Então, esses exemplos eles mostram a importância do contrato de mandato dentro do Código Civil Brasileiro, né? Dentro do ordenamento jurídico,
e como ele é uma ferramenta útil em diversas situações. Quanto à questão da revogação desse contrato, ele pode ser revogado a qualquer momento pelo mandante, salvo se houver cláusulas que proíbam essa revogação, ou caso o mandatário já tenha executado uma parte do mandato. Além disso, esse mandato ele também se extingue automaticamente quando o mandante falecer, perder a capacidade civil ou cumprir o ato para qual foi designado. Em resumo, esse contrato ele é uma figura importante, né, no direito brasileiro, permitindo a delegação de responsabilidades e decisões em nome de outra pessoa.